Boa noite, gente. Estamos começando mais um Arricast. Eu e meu amigo Igor Pembó. Boa noite, Igor Pembó. Boa noite, meu amigo Zé Carlos. É isso aí, mais uma edição do nosso Arricast na área. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos receber a ilustre presença aqui do nosso amigo Renato Rocha e Luiz Rocha. Lembrando a você dos nossos patrocinadores, você que quer patrocinar o nosso canal, é só ligar ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp aqui no telefone que vai estar aparecendo aqui embaixo do seu vídeo. No rodapé aqui embaixo, está aqui aparecendo. E a sua marca vai aparecer aqui na nossa tela, beleza? Durante todo o episódio do nosso Arricast. Lembrando a você que toda segunda-feira tem um episódio novo, sua marca vai estar aqui sendo divulgada pro Brasil e pro mundo. E hoje recebendo dois amigos, dois cabas bom, Luiz Rocha e Renato Rocha aqui contando as histórias que a gente quer ouvir, né? Que o povo quer ouvir. Para começar, vamos perguntar aqui uma história que a gente quer muito saber. A gente já assistiu aqui em canais de YouTube e a gente quer saber um pouco para vocês contarem para o nosso canal a história O Fogo dos Pilões. Boa noite, Renato. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, Igor, Zé Carlos. Por incrível que pareça, eu encontrei o irmão primo veio aqui, Luiz Rocha, e a gente falando exatamente sobre isso, porque, por coincidência, está esse ano fazendo 100 anos exatamente. 100 anos, né? Do acontecido, né? Do acontecido. Mas é esse mês que está fazendo 100 anos? Foi em não, meados. o mês a gente não sabe exatamente. Acredita que se foi por volta do mês de fevereiro, porque os mais velhos relatam que o pessoal estava na roça, na hora do tiroteio, limpando arroz. E geralmente se dava no mês de fevereiro para março, né, Luiz? Na época os invernos eram mais cedo e tudo, né? E a gente se baseia que foi em meados de fevereiro para março, né? Mais em 1924. Justamente. Que está exatamente 100 anos. 100 anos completados. Completos, né? 100 anos completos. Viu? Foi um dos confrontos, né, Luiz? Um dos confrontos da volante Tenente Arlindo, um dos primeiros. Só que nesse confronto, Lampião não se encontrava, né? Não se encontrava. Foi uma desavença de um ex-morador de Arlindo Rocha que se juntou-se ao cangaço, né? E ameaçou o tenente quando saiu de lá e realmente terminou na morte do Antônio Padre, né? E de Gavião. Gavião era o cangaceiro. Gavião era cangaceiro, né? E Antônio Padre foi ex-funcionário de Arlindo Rocha, que se juntou só ao cangaço, né? E teve esse confronto que resultou na morte de Antônio Padre e de Gavião. Então quer dizer que Antônio Padre ele era coligado a Arlindo Rocha. Antes ele era junto de Arlindo Rocha. Foi funcionário. Exatamente. Funcionário, né? Funcionário. O amigo Luiz aí, que é das Barrocas, uma das fazendas que pertenceu ao Tenente Arlindo, né? Conta um pouquinho aí do que fez ele chegar nas Barrocas e sair das Barrocas e entrar no cangaço. Arlindo Rocha, ele conheceu esse Antônio Padre em Salgueiro, né? Ele tinha cometido, parece que um homicídio para lá, né? Mas já tinha sido absolvido, né? Aí, uns amigos de Arlindo Rocha pediram a ele para trazer ele para trabalhar na roça, né? Em uma das fazendas dele, que ele tinha duas aqui. Um dos amigos de Arlindo. De Arlindo Rocha. No caso foi o coronel. Dizem Coronel que foi Verimundo, né, Soares? Não é isso? Foi Coronel Exatamente. Coronel Verimundo. Verimundo, Pronto, aí Arlindo Rocha aqui tinha as barrocas e a melancia. Até eu visitei esses dias, né? Eu e Francisco, Renato. Eram 3 fazendas e tinha caíros. Isso, né? tinha caíros. Mas que eu conheço, assim, a gente conhece é barroca e melancia, né? Certo. Aí ele veio, esse Antônio Padre, Arlindo Rocha aceitou, né? Trazer ele. Aí trouxe ele pra melancia. Aí ele foi trabalhar na roça lá. Como Arlindo Rocha tinha lá um engenho, né? Ele foi trabalhar carregando cana da roça até a moagem, né? Até a moagem. Isso, aí daí ele ficou trabalhando da melancia até as barrocas. Aí veio o interesse por... Melancia, Luiz, é ali perto, próximo às Traíra, né? Isso, por ali, depois aquele trecho ali, né? mais ou Vasco, menos. né? Por ali. Isso, exatamente. Isso. É. Próximo ao 16, aquela região. Muito bem. Aí ele se interessou por Generosa, né? Aí foi até que se desentendeu com Arlindo Rocha. Foi embora, ele foi pra cá, pra aqui pro Ceará, pra Chico Chicote, né? Pra Chico fazenda. Chicote, que era em Porteiras. Chico Isso. Chicote era um dos apoiadores de Lampião, né? Chico que Chicote. chamava, Chico que Chicote. era conhecido na época por coiteiro, né? E quem era Generosa? A desavença dele com o tenente foi por causa de Generosa, né?
Generosa era a filha mais velha de Arlindo Rocha. Ah, era a filha de Arlindo Rocha, né? Isso, exatamente. Aí Antônio Padre se engraçou por Se ela, engraçou, né? foi. Mas a Arlindo Rocha não aceitava. Não queria, né? Não. Porque o Antônio Padre, o bicho era criminoso, né? Ele não era boa peça, não. Ele ficou lá porque ele já veio empurrado, Já veio né? corrido, né? Na verdade. Já veio corrido. É. Aí, no caso, o tenente quis fazer um favor, né? Isso, exatamente. Pra o coronel lá, pra o Veremundo. Para o Veremundo. Arrumou um problema, né? Arrumou um problema. Foi. Foi. Grande, viu? Porque... Com certeza, viu, Luiz? Foi exatamente isso. Porque na época, né, só complementando aí, Arlindo Rocha nem queria que ele viesse, mas como ele era compadre, né, de Major Veremundo, que era uma pessoa de muita influência, né? de muita influência na Exatamente. época e tudo, aí ele trouxe, mas infelizmente, né? Inclusive, até Salgueiro tem avenida que é com o nome do Tem, Major, né? tem, exatamente. Uma avenida bem famosa, né? Isso. Bem movimentada, central ali. Porque assim, Penaforte praticamente, Penaforte é a primeira cidade do estado do Ceará, a primeira e a última, né? Dependendo de onde você vem. E é fronteira, é divisa com Salgueiro, Pernambuco, né? Exato. Aí aqui é aquela coisa, de um lado tem Salgueiro, do outro lado é Penaforte. É. E assim, os Exatamente. pilões e no caso, Pilões, que no caso o livro aí relata Fogo dos Pilões, né? É município de Salgueiro. Exatamente. Mas assim, é bem vizinho a Penaforte, né? Para você chegar a Salgueiro, você tem que passar por Penaforte. Para poder sair da Exatamente. fazenda Pilões para ir para o município de Salgueiro. Exato. Para você chegar aos pilões, tudo tem que passar Passar por Penaforte, né? Passando no Ceará. Aí, Luiz Ah. e nosso amigo Renato Renato Rocha. Renato. Rocha. Essa frase, de quem foi a frase que dizia que ia enterrar a borracha e cortar a melancia? Não era. Não é assim, não. Não era bem assim. Esse recado aí não foi nem atuipado. Aí foi de Lampião mesmo na época, né? Foi de Lampião, foi. Uma frase Isso. Foi. Depois Dita que por Lampião, né? Depois Isso. que Antônio Padre se juntou ao grupo de Lampião, porque ele quando ele foi expulso das barrocas, né, por causa desse envolvimento dele. Envolvimento não, na verdade não foi envolvimento. Ele se apaixonou por Generosa, né? Digamos, nossa linguagem hoje, uma cantada mais ou menos como se fala hoje, na época isso não era aceito de jeito nenhum, né? Segundo o relato, Ele ele tava arrastando as asinhas. querendo pra que ela fugisse com ele, né? Aí isso aí foi uma afronta pro tenente Arlindo, né? Foi. E ela Uma sem afronta. querer também. Não, sem querer? ela foi quem falou pro pai dela, não foi que estava sendo, que ele estava cantando ela tipo para fugir com ele, né? Aí quando ele expulsou, né? Aí ele se juntou, ele ameaçou que ia ser inimigo dele e ia se juntar ao bando de Lampião. E realmente ele fez isso. Através do apoio de Chico Chicote em Porteira, que quando ele saiu daí, ele foi para a fazenda de Chico Chicote. Aí Chico Chicote era um dos apoiadores de Lampião, né? Sim. Na época, e fez com que ele chegasse ao cangaço. Aí essa frase aí já, como ele ficou recebendo ameaça do Tenente Arlindo, de Antônio Padre e tudo, e Lampião sabendo que Tenente Arlindo era comandante de uma das volantes, né? Na época ele ainda era delegado, aí ele começou a ameaçar. Aí teve a ameaça, não foi, Luiz? Que ele Foi. falou que era até a partir a melancia, Aterrar as barrocas barrocas e queimar. derrubar a caeira. Era. Pra- Exatamente. Ele Derrubar a mandou caeira. por escrito, por um portador e Porque saiu. tinha 3 fazendas, né, de Arlindo Rocha. Melancia, barrocas e caeiras. Caídas, né? Mas assim, que eu saiba mesmo, que os mais velhos que falam, né, que eram essas 3. Melancia, barroca e caeira. Mas conhecer mesmo, eu só conheço barroca e A gente melancia. só não teve acesso a Caíras, porque ele Isso. fica muito distante de Salgueiro, que era uma das fazendas dele, mas a melancia, né, ainda tem os escombros Eu visitei do lá. engenho. Ainda É, existe, existe. assim, as construções, só que abandonadas. É só Só os sem contar escombros. com as barrocas. A casa das barrocas ainda tem. Ainda tá de bastante. pé? Tá de pé. Mas ainda abriga alguém ou só fechadas hoje em dia? Tá fechado Fechada, agora. Né? fechada. Chegou depois que Tenente Arlindo foi embora para Recife, depois veio a morte dele e tudo. Aí quem passou a morar lá foi Generosa, né? Foi. Que era exatamente a filha do problema da época, O né? pivô, né? Foi o pivô, Isso. foi O pivô. generosa. Rapaz, é uma história bem interessante, muito, Daí, muito depois rica, de- né? E depois- a gente, para quem está em casa nos assistindo aqui, a gente quer saber também, né? Que o pessoal quer saber, mas qual o parentesco dos meninos aqui, de Renato e
e de Luiz, o parentesco, que vocês são Rocha, né? Isso. Vocês têm parentesco, né? Com o tem. seu Arlindo, né? Seu Arlindo Eu sou neto de João Liga, que era João Matias Rocha, um dos soldados de confiança do Tenente Arlindo de primo legítimo. E Luiz é bisneto, né, Luiz? Sou bisneto de Arlindo Rocha. de Arlindo Rocha. Sim, é como eu ia falando. Arlindo Rocha, depois desse confronto aqui de Pilões, aí ele não teve mais sossego, não. A família ele sempre deixava. O vô de Renato sempre estava lá fazendo segurança. Quando ele não estava nos combates com Arlindo Rocha, ficava lá, né, fazendo segurança da família. Porque ele tinha as ameaças de Lampião direto de Antônio Padre, né? Começou por Antônio Padre. Aí, depois da morte de Antônio Padre, aí pronto, ele não teve mais sossego, não. Aí, Lampião passou a ameaçar, né? Depois da morte de Antônio Padre, passou a ameaçar. Ó, Luiz, aí como a gente conversando aqui, qual era a preocupação do Tenente Arlindo? Até esse período aí, de 1924, Tenente Arlindo, ele não tinha o interesse de se confrontar com o Lampião, de chegar a comandar um volante. Mas com as constantes ameaças que tinha, né, na época, de Antônio Padre e já de Lampião, que ele estava ingressado ao cangaço, o Antônio Padre, qual era a preocupação de Arlindo Rocha? Antônio Padre era um ex-funcionário das fazendas dele, que tinha trabalhado com ele, vamos dizer assim, que era um ex-funcionário. Sabia tudo. Conhecia tudo, né? Todos os movimentos, de como tudo. se fosse de casa, né? Isso, como se fosse de casa. Exato, Então a preocupação como era ele, essa né? do tenente. Pô, eu tô com um inimigo que conhece tudo sobre as minhas fazendas, né? Todos os passos, E praticamente, isso ele que passava tinha, né? para Lampião. Quando o Lampião mandou esse recado, né? Já foi porque já tinha conhecimento, até do já nome tinha das fazendas, conhecimento. de tudo, né? E como foi que se deu essa batalha, no caso, né? Esse confronto, esse tiroteio que teve? Como foi que ocorreu, né? Pronto. Porque, como você falou aí, Antônio Padre, ele já sabia todo o movimento de todas as fazendas do senhor Arlindo, né? Uhum. E aí, como foi que teve o confronto? Se teve alguma emboscada? Como foi que ocorreu? Foi mais ou menos. Eu vou iniciar aqui, meu amigo, aí meu primo velho Luiz, aí termina o restante. Quando o Antônio Padre foi expulso, ele ameaçou que ia entrar o cangaço, como de fato aconteceu, né? Através lá de Chico Chicota, ele se ingressou no cangaço e com as constantes ameaças ele chegou até o sítio Campinho, que fica mais ou menos 1 quilômetro das barrocas, né? E cercou uma casa lá, né? Que inclusive era do irmão dele, de Raimundo Rocha. Era, e cunhado de Tenente Arlindo, né? Não, assim, Continue aí, que ele sabe Pronto, mais eu vou do que eu contar a aí, que história. ele é da região O mesmo. Antônio Padre, depois que saiu, né? Saiu dele, não trabalhava mais com Arlindo Rocha e entrou pro cangaço, né? Virou cangaceiro. Até que um dia chegou na casa ali em Campinhos, na casa do irmão de Arlindo Rocha, chamado Raimundo Rocha. Luiz ainda tinha, até um tempo desse tinha casa. Tinha, ainda, né? mas derrubaram esses dias há pouco tempo. Aí o Antônio Padre chegou lá já com um grupozinho de cangaceiro, né? Já Aí- comandando um grupo. Isso. Já. Aí lá só tava uma cunhada de Arlindo Rocha e um irmão dela. Aí o Antônio Padre obrigou o irmão dela a ir levar um bilhete ou um recado, mas que fosse até as barrocas e dissesse a ele que mandasse umas encomendas para ele, né? Lá dessa casa para lá vai dar mais ou menos 1 quilômetro. Que era, acho que vocês já até conheceram a casa, mas já caiu esses dias derrubado. Aí ele mandou um recado, que ele mandasse algumas caixas de bala para rifle, né? Para rifle, não sei quantas caixas. E alguns maços de cigarro. Me contaram, os mais velhos contaram que era cigarro. E a filha mais velha, generosa. É porque Antônio Padre pediu a Arlindo que mandasse isso pra ele. Mandou o mandou portador o lá. Portador naquele Isso, tempo. exatamente. E ainda É. terminou com uma piada mais pesada que foi. a Foi, filha. foi. Disse, Que mandasse generosa. Ele mandava A filha mais generosa, velha. senão ele ia buscar. Foi. Era desaforado, era, Era desaforado. que era a paixão dele. O negócio era... Era pesado. Era a paixão dele. Os cabos antigamente era macho Era mesmo. bruto. Aí o portador, quando deu o recado a Arlindo Rocha, dizem que ele baixou a cabeça, né? Pensou assim, aí o portador, chamavam ele de seu Nevelho, sabe? Aí seu Nevelho, quando viu ele baixar a cabeça assim, disse: "Ei, Arlindo, Não vai não. não vai dar em nada aí não, viu?" Aí ele levantou a cabeça e disse: "Né, seu compadre, né, volte e diga ao Antônio Padre que as encomendas que ele pediu eu mesmo vou entregar. Diga ele que espere, que eu vou entregar." Aí juntou uns homens lá. Respondeu no mesmo tom. Foi, disse, diga a ele que eu chego lá com as encomendas dele. Aí juntou uns homens, conseguiu 16 homens, aí desceu pra lá, mas o Antônio Padre já tinha pisado. Já tinha saído lá da casa, já tinha voltado. Já. Exatamente. De lá,
Aí ele tirou direto para os Pilões, lá para Zetagino, porque era coiteiro, ele já sabia que tinha apoio lá, né? Ah, esses caras que ele arrumou, era os caras Não, preparados, era não, soldado, alguns já... era trabalhador normal? Não, Na época alguns já era era. trabalhador. Não, mas É, tinha né? uns como vovô e outros É. que já era. Que já, assim, só já que- tinha manejo tinha uma com base, arma, né? Já sabia. Era como, por exemplo, ele não necessitava de um grupo maior, porque até então ele não Não tinha confronto com o é, Lampião nem com o nada, Lampião, né? é. Ele, Mas- ele sempre evitou, né? Nunca Só que quis. naquela época lá, você mandava convidar, chamava aqui, eu quero fulano e tal, manda 5 homens aí da roça. Cabo É. da roça mesmo. É. Só que o cabo da roça que pegava um rifle ou a Cabo faca e ia disposto pra mesmo. cima. né? Isso, é. Pronto, nessa hora mesmo do recado, que ele disse que o rapaz, que ele disse que ia entregar. E ele mesmo ia fazer a entrega. Isso. Foi. Só não levar generosa, né? Isso. Mas É. tanto ele ia levar. Aí ele mandou um portador lá na Empoeira, né? Que é pertinho, você sabe também. Dá pra- Isso. É, Exatamente, poeira do é. outro lado. Pronto. Vai pra frente um pouquinho da Barroca. Isso, aí ele mandou, tem um parente dele lá chamado Zé Leite, ele foi e mandou um cara a cavalo e disse, ó, diga a Zé Leite que os homens que tiver lá, mande. Mande. E dessa mesma viagem você vai na Camarinha e diga a Joaquim Matias que os homens que tiver lá, mande. Aí, Mais pra frente da camarim. isso, você sabe a distância, Isso. né? Mais ou menos. Aí ele juntou 16 homens, aí veio, mas quando chegou aí na casa, Antônio Padre já tinha ido embora. Já tinha Como ido diz embora. na É. linguagem, ele tinha vazado. já tinha vazado. Porque ele mandou o recado, mas ele sabia que o negócio É. não ia ser bom depois, não. Ele também temia, né? Que ele Temia. sabia. É, porque Também, ele né? já conhecia. Conhecia né? tudo, O já, tenente, essa né? É. Aí então, nesse caso, Antônio Padre mandou o recado e partiu em retirada para os Pilões. Os Pilões, Isso. que era onde eles tinham o apoio, né? Lá eles tinham os apoio de quem? De Zetagino. 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 Zetagino era o pai de Cistagino, que foi o primeiro prefeito de Penaforte, Foi, né? exatamente, Isso, Cícero né? Targino. É, né? Na época aí, eu acho que segundo as informações, esse Cistagino tinha menos de 5 anos de idade na época, né? Era um moleque É, assim, né? é, exatamente. Uma criança. É. Algumas pessoas naquele tempo davam assim apoio, os cangaceiros, às vezes para até com medo, né? De represária. Outros faziam por proteção, que pedia algo em troca, Algo em né? troca, né? Naquele tempo tinha muita disputa de terra, desses tipos de coisa e tudo, e uns se Coronelismo, sentiam né? Exatamente, se sentia protegido. Aqui nós apoiamos Lampião em troco, nós tem isso, né? Aí você tinha esses coiteiros, como chamava na época, né? E Zé Tagino era um deles, né? Certo. Aí quando o Antônio Padre, né? Fugiu lá, correu lá para os Pilões, aí ficou lá. Isso. Aí Exatamente. como foi que se deu o confronto lá nos Pilões? Porque Tenente Arlindo, ele já, a polícia na época, né, como se chamava, a gente chamava volante e tudo, mas tinha conhecimento dos coiteiros de tudo. Ele já sabia, Tenente Arlindo, que Zé Tagino era coiteiro, né? Sim. Então, rapidinho eles souberam, né, até por as informações que eles saíram dos campinhos sentido da Sul Novo e tudo. Foi. Aí tinha uns informantes na época, né, também, que ligeirinho eles souberam que estava lá, né? Aí eles foram fechando o cerco. Foi. Ele usou a estratégia, o Tenente Arlindo, chegar à noite, porque eles davam o apoio, mas geralmente os cangaceiros não ficavam na residência, né? Já com medo de uma represária. Eles ficavam num local aproximado da casa e o coiteiro ficava levando água, almoço, e janta e etc. Né? E informação. Informação, né? Informação. Das Vocês ruas. aí falando aí, né, em Coiteiro, José Tagino era o pai do primeiro prefeito, não foi? Daqui? Exatamente. Isso, né, pelo exatamente, Cícero Targino. Zé Tagino, Zé pai de Tagino, Cícero Tagino. Cícero Cícero Tagino foi o primeiro prefeito da cidade aqui, né? Ali o sítio Pilões, ele foi muito, sempre foi muito falado, né? Por conta do açude que tinha lá, né? Que Isso, acho que não sei se ainda tem. Depois da transposição. tem, né? Ainda tem. Ainda tem. Depois da açude. transposição, acho que a água da transposição chegou a alcançar, mas o açude permaneceu, né? A água da Muito falado. transposição emendou com Com açude que de Cícero Agora Tagino. é cheio direto. o A açude. gente ainda consegue, para nós ter acesso lá, o local que foi encontrado Antônio Padre, morto depois do confronto, tem um local lá, está identificado hoje, a gente passa por cima da parede do açude. Pra poder chegar Isso. no local do confronto. Na época de Zé Tagino, não existia o açude. Inclusive, tem os escombros da casa dele ainda. Quando a gente foi lá, agora há pouco tempo, fazer uma pesquisa, a gente ainda viu os escombros da casa dele. A água tinha baixado, ainda existe. Né? Não, na época não tinha, era plantio de arroz. Era uma esse tipo de lagoa. coisa. Era uma lagoa, pronto. Uma lagoa com riacho passando no meio, que é onde eles faziam esses plantios. E a casa dele ficava mesmo no centro, praticamente, do açude hoje. Onde hoje se encontra É. o açude, né? Aí, como você fez a pergunta aí, como ele chegar lá, o Tenente Arlindo fez uma estratégia, cercaram a casa de Zé Tagino à noite, um silêncio total, né?
porque sabia que eles não estavam na casa, mas cercaram e eles tipo ameaçaram, que ou ele entregava ou ele ia ser preso, e tudo. Né? Eles tinham informação já tinha informação que Antônio Pato estava lá com o bando dele, né? Eles só não sabiam o local exato. Onde eles estavam lá aos arredores. Isso. E como ele não sabia quantos cangaceiros, eles também foram preparados, né? Passaram a noite na casa de Zé Tagino, né? E no dia seguinte, aí ele disse que hora... Naquele tempo o almoço era 10 horas da manhã, 9h30, 10 horas, era o horário de almoço, né? Aí ele disse, qual é o horário? Ele falou o horário. Ele disse, pois você leva o almoço, se levar o almoço e água, você vai deixar o almoço e venha quebrando uns galinhos de mato para identificar a trilha. Naquele tempo de inverno, tudo verde, né? A mata fechada. Aí, e você diga que esqueceu a água. E você não abra a boca, que sua família está sob custódia aqui. Zé Tagino foi fazer a entrega do almoço. Foi do almoço. Aí não levou a água. Quando chegou já lá, por conta da estratégia. Né? Quando chegou lá, disse que tinha esquecido a água, os cangaceiros, como ele era coiteiro, eles não suspeitaram de nada. Aí né? ele voltou quebrando mais um Voltou quebrando esse galho de mato para identificar a trilha, né? Mato até fechado. onde ele estava. Mais ou menos, nós tivemos lá, era 500, 600 metros da casa, né? Que era exatamente a distância que eles ficavam para, se alguma coisa, eles fugir. E assim aconteceu, né? Ele voltou, e quando ele voltou, aí o tenente atacou exatamente na hora que eles estavam almoçando. Estavam sem as armas encostadas e tudo, né? É a estratégia dele. O alvo principal era quem? Antônio Pato. Foi dos primeiros que recebeu o tiro, foi ele, porque o objetivo dele podia ter 10, 20, não. O objetivo era matar Antônio Pato, que era o inimigo número 1. Aí aconteceu o confronto. Aconteceu e isso foi, não sei qual. Muita bala. Bala que, a gente conversando com o Zé de Peim, a avó dele contava que depois do confronto, outro dia depois, era o pessoal juntava as cápsulas de bala, diz que juntando vamos chamar as cascas de bala, né? Aí no local, ninguém morreu no local? Não, no local ninguém morreu. Aí eles Mas teve alguém que foi alguém saiu porque ficou sangue, marca de sangue, de tudo. Só do bando de Antônio Pato ou teve alguma parte do lado do tenente? Não, do tenente só teve meu avô João Lica, que um dos tiros que veio dos cangaceiros pegou numa pedra na frente dele. Essa pedra voou um pedaço, cortou o pé dele, que na hora achava que era um tiro que ele tinha recebido, né? Mas foi só a bala foi tão próxima né? dele que jogou um pedaço de pedra. Descascou a pedra como diz aqui, a filepa da pedra cortou o pé dele. A vantagem do tenente Arlindo, que como ele fez a estratégia, a vantagem dele é porque ele pegou eles almoçando. Então, eles estavam praticamente desarmados, né? Sem esperar. Vovô, eu fiz uma entrevista com ele com 90 anos. E aí ele contou essa história para mim, né? Contou ele bem consciente aí. Renato e Luiz. O tiro que o tenente Arlindo levou foi antes ou depois? Não, foi depois. Foi depois? Esse daí foi o primeiro confronto do tenente Arlindo. Ele teve vários depois. Teve o confronto de Guaribas, que foi em Porteira, lá em Chicote. Teve um aqui que chama na Serra do Man. Teve o da Pissarra, em Antônio da Pissarra, que esse Lampião, por pouco, se salvou, né? Na Pissarra, em Bregue Santo? Sim, lá em Antônio da Pissarra. Teve o fogo do Custódio, que eu acho que é por lá das Guaribas também. Também. E onde ele levou o balaço chama-se o Fogo de Serra Grande, o Fogo de Serra Grande, que foi entre Calumbi e Serra Talhada, daquela região. Lá foi várias volantes, né? Várias volantes na época, veio de Recife, a do tenente Arlindo. Cada tenente na época ele comandava a sua volante, né? Isso e soldado e tudo. Tiveram uma desvantagem grande. Porque ele estava na área de Lampião. Lá Lampião, ela domina. Lampião estava estrategicamente com tudo adaptado ao lugar dele, tudo montado. No território dele, né? Morreu muito soldado. A estimativa de mais de 30 soldados morreram na época, as horas tudo. Inclusive o tenente Arlindo. Quase por pouco não morreu. Não morreu nesse confronto. Por pouco ele não morreu, porque um tiro nos queixos, né? Foi baleado. Aí o tenente Arlindo, ele morreu com quantos anos? Vocês sabem assim, informar pra gente assim? Tá. Ele 70 e poucos. Ele é de 1883 e faleceu em 1956. Aí vai dar 70 e poucos anos aí, né? Tava novão ainda. Né? Mas já tinha se aposentado se aposentou como capitão devido aos combates dele, né? Passou de delegado a tenente e terminou a vida como capitão, né? Já morando em Recife, né? Já com outra família,
né? Que a primeira mulher dele faleceu, não foi? Foi a primeira Aí ele faleceu. teve um Foi. segundo casamento, Foi. né? Sim. 2 famílias bem grandes, né? E voltando ao confronto aqui na Fazenda Pilões aqui, né? Aí no caso, como teve... saíram alguns baleados, né? Aí teve quantas vítimas ao todo, no total? Confirmado mesmo, morreram 2. no confronto. 2. Antônio Pato, que era o alvo principal do tenente, né? Que ainda conseguiu sair do local. Conseguiu sair do local, Mas baleado. mas baleado. Aí morreu na região, morreu... Ele morreu aproximadamente 1 quilômetro. 1 quilômetro do Andou confronto. pouco, Quer andou dizer, pouco. ele saiu gravemente ferido, porque ele só conseguiu andar 1 quilômetro, a coisa não estava boa, né? Aham. Gavião, que foi o outro que isso, faleceu Gavião também. fugiu junto com ele, porque ele passou o rifle dele para Gavião e disse: esconde meu rifle e deixou aqui que eu Já não... já era, como Ah, diz, é. né? Ele estava sentindo que não tinha mais Não jeito tinha para mais ele, né? como- É. Ferimento dele E foi- Gavião tentou chegar e chegou ainda, acho que no outro dia, na casa do tio dele, já aqui no Alazão. Que hoje é o terreno de Aldir. Que ele era dos Ricardo. A gente pesquisando, a família Ricardo é a mesma família de Socorro. São Ricardo. É em São Ricardo, que é é... aí do Jardim. Na época existia o Antônio Ricardo, Joaquim Ricardo, e ele foi para a casa do tio dele, né, pedir refúgio. Né? Baleado, né? Baleado. E Antônio Pato já tinha ficado para trás. Só que até então, isso já no outro dia, até então, Tenente Arlindo não sabia se realmente se Antônio Pato tinha morrido no confronto. Se tinha conseguido atingir o Isso. objetivo, que era eliminar Antônio Pato. Aí quem foi que ficou no ferido lá num pé de juá, debaixo de um pé de juá? Gavião. Foi Gavião? Gavião. Foi. Foi exatamente. Estava muito ferido, né? Muito mesmo. Ele veio pedir ajuda do tio. Aí o tio disse: não, eu levo comida, água para você agora aqui dentro de casa, você não fica não. E Já fica, com medo da já. represália. Fica até próximo, né? Mais ou menos. Próximo. Mais ou menos 300 metros, 400 metros de onde ele ficou desse pé de Juá, que tinha uma sombra, né? Tipo um refúgio, que é exatamente onde está a cruz. Tem uma cruz Aquela- identificando, né? Eu vi até no vídeo, né? Que você estava lá, né? Tem a cruz, Ali é a cruz de Gavião. de Gavião. Né? Foi feito outra quando o Joaquim Francisco veio para fazer a pesquisa e os vídeos. Sim. Ele mandou fazer uma para um nome e tudo, para identificar, porque muita gente da região não sabia. Passava e via a cruz e não sabia. Não, eu nunca nem pessoal? sabia desse negócio. Pois é. Rapaz, por incrível que pareça, ainda é a original. O tronco, aquela partezinha que fica o travessão, acabou porque é mais fina, né? Aham. Mas o tronco Praticamente. ainda é do tempo. Ainda é, eu não Então sei tem que mais de 100 anos. Tem 100 anos. Vai 100 fazer anos. 100 anos, exatamente. Aí quer dizer que o tiro que ele levou, que Gavião levou, parece que ele levou foi na virilha, foi? Foi mais de um tiro. Não só foi um, não, né? Aham. Que as enfermidades que estavam, o portador que veio, que ele pediu para vir ver se comprava alguma medicação. Aquele tempo usava-se creolina, esse tipo de coisa de ferimento, né? Era. E ele pediu para o cara vir, uma pessoa de lá do Alazão, para comprar para aliviar. Disse para ele morrer mesmo aliviado. Aí o cara veio direto, foi nas barrocas avisar o tenente. Que ele tava Foi. lá. Aí o tenente também não contou a conversa. Não, aí Foi o tenente Como já... diz a história que foi baixar lá. Aí o tenente mandou, um dos que foi João Lica, né? Que era conhecido João Lica, João Matias Rocha, conhecido João Lica, que era meu avô, e mais 2 soldados. Aí quando chegou Trazer lá, vivo ou morto. quando chegou lá ele já tava desfalecido. Ele já não, estava vivo. Tava vivo ainda. Tava ainda vivo. trouxeram vivo pro tenente. Não, aí tiveram uma conversa ainda e tudo. Aí vovô me contou isso, vovô com 90 anos, na entrevista que eu fiz com ele. Aí eu digo: vovô, e aí? O que foi que falaram quando chegar lá? Aí vovô disse que perguntaram a ele: se você, Gavião, encontrasse um de nós nessa situação, o que é que você faria? Aí ele respondeu: o mesmo que vocês vão fazer comigo. Pronto. Ele já sabia que Pronto, aí foi fuzilado. Lá no local mesmo, eles mesmo, os soldados mesmo, cavaram o buraco e enterraram. Tá lá Já mesmo. deixaram lá. Quantos Já, tiros, já. Renato? Quantos tiros? Rapaz, vovô disse que foi mais de 30 tiros. Ele falou pra Camarada. mim, ele tinha uma vozinha arrastada, eu disse: vovô, ele disse: meu filho, demos 30 e poucos tiros, ficou só a O peneirinha. cabo tava quase morto já. Aí vovô, isso há mais de 15 anos atrás, vovô com quase 20 anos, vovô contando essa história, aí ele disse: eu ainda acho que ainda hoje tem a cruz, meu filho, até um tempo desse, quando eu podia andar ainda, e que eu ia, ainda tem a cruz dele lá. Aí a gente foi pesquisar e descobrimos que tinha Descobriu que a mesmo, cruz que ainda tava está. Renato, e assim, quando o Lampião soube dessa baixa que teve nessa equipe dele, desses cangaceiros, vocês têm alguma notícia do que ele mandou, se ele mandou algum recado pro tenente? Alguma ameaça? Ou ameaçou novamente, ou simplesmente ele só bateu em retirada e deixou aqui dali pro
conversa encerrada? No caso, quem aí? Que você... Lampião. Sim. Porque como o Antônio Padre era do grupo e Lampião e Gavião também era cangaceiro de Lampião, Isso. né? Aí quando ele soube que a equipe dele teve essa baixa, né? Perdeu essa batalha, se ele ainda teve algum contato ainda com o Tenente Arlindo, se teve alguma ameaça, vocês têm alguma informação assim para... Não, exatamente. Teve essa ameaça de partir a melancia, a Terraço Barroca, foi depois Da da morte. morte. Quando ele soube, né, que tinha perdido 2 do grupo dele, isso pode até ter morrido mais alguns, só que se morreu longe daqui. Saiu ferido e morreu longe, né? Confirmado foi isso daí. Aí foi onde ele passou até essa ameaça, começou essa ameaça aí, né? Só que Lampião nunca chegou até as Barrocas, né? Até porque também ele já era bem informado que o tenente é bem protegido, né? A casa estratégica no local alto, não foi à toa que ele fez aquela casa ali, não. Ele fez casa aquela fica em casa cima de um alto. em cima do alto. Você pode olhar as barrocas aqui que ela fica alta. Então ele tinha uma visão de privilégio. Eu acho que ninguém conseguia chegar a menos ali 3 quilômetros. Ele tinha. Uma visão Isso. 360, como diz Isso, hoje. exatamente. Sem contar que ele tinha um homem direto dia e noite. Ele era guardado dia e noite. Depois disso aí, ele passou a ter gente direto. Sempre tinha uma escolta lá. Aí foi quando ele pediu reforço e foi quando ele formou a equipe dele. Aí depois Porque dessa ele batalha, sabia que a partir dali ele podia ter um confronto com o Lampião a qualquer momento. Principalmente nas barrocas, né? Só que ele teve vários, mas nunca nas barrocas, né? Eu vejo assim, desde quando eu era menor, pequeno, né? O pessoal falava, né? Até que eu acho que o pai de Luiz Dedinho, não sei se seu Dedinho. Dedinho, soldado também. Soldado, né? Era soldado, Isso, não era? Primo também. Então acho que ele deve ter participado desse confronto, não sei. Eu não sei de quantos, mas eles, se eu não me engano, teve uns 6 confrontos do Tenente 5, 6 com isso aí, mas aí de Lampião não estava, mas teve uns 5 confrontos. E seu Dedinho era da E volante. a maioria ele estava estava com a equipe dele, né? Seu Dedinho fazia parte da volante. Fazia. A volante dele era composta pelas pessoas, tudo da família praticamente. 12 né? a 25 homens. Era. Sempre bem armado e... Era cunhado, a maioria, cunhado, genro, né, era que tinha também, primo legítimo, morador, os que não eram da família, mas era um morador de confiança dele, ou morador de algum amigo dele de confiança, cara disposto, que era selecionado. Né? Não era qualquer um que entrava, não, porque o cara, quando entrava, ele já estava disposto a matar. Né? Ele sabia que ou só tinha ou mata ou morre. Não tinha outra lei na época, não. Ou mata ou morre. É que nem você, Zé Carlos. Você quando tá numa briga, ou você mata ou morre, né? Ou corre pro mato ou corre pro morro. Né? Ai, José Carlos. A coisa vai bem longe. Que antigamente os caras tinham sangue no olho. Hoje tem, mas antigamente o negócio era mais braçal, era bruto, né? Aí o interessante é assim, porque essa história aí foi uma história verídica, né? Na época, o pessoal da época, o Zé Tagino, quem foi da época dele, tu sabe, isso aí a avó de Zé de Peninha, outros aí que conhecia, que foram passando aquela informação pros netos e tudo. Mas eu e o Luiz, assim, a gente sempre gostou, né? E sempre tentou se aprofundar. E sempre retratar, né? Aí com a vinda do nosso amigo aqui, José Francisco, que era aqui da região do Brejo Santo, mora em São Paulo hoje, aí foi um estudo mais aprofundado. Como ele já tinha um grande conhecimento já de outras batalhas, de tudo. O cangaçologia que ele tem, né? Isso, exatamente. Ele não tinha bem as informações, mas sabia da não tinha do tanto Tenente detalhe, Arlindo. né? Para poder... Isso. Mas a gente fez uma pesquisa a fundo, inclusive visitando os locais que essas pessoas tiveram. A gente tem uma perca muito grande nos Pilões, que chamava o fogo dos Pilões, outro chamava o fogo do embuzeiro, porque eles estavam refugiados debaixo dos pés de imbu. Né? Que era bem folhado, bem verde. Na época era do inverno verdinho, isso, né? um local bom de sobra para eles ficar. E até antes da transposição, cara, tinha as marcas de bala, bastante, das balas, os pés do umbu lá, bem aqueles troncos grossos, e as marcas, aquelas marcas que ficou das balas que passa muitos anos, né? Tinha Zé de Penha mesmo que chegou várias vezes ir lá e veio tudo. A gente tentou localizar o local, localizamos, mas as máquinas, o maquinário já tinha feito a limpeza do local. Já tinha tirado as árvores, né? Eles também, quem veio, não tinha esse conhecimento da história, né? Verdade. Mas senão a gente tinha lá os local, as marcas de bala, muita. Até porque isso aí poderia ter sido preservado, né? Isso. Porque é cultura, é patrimônio da humanidade isso aí, né? Pronto, o Joaquim Francisco I disse, se tem chegado antes
da transposição da limpeza, ele disse que tinha entrado com recurso e tudo, e eles têm que preservar pelo menos... Tem que preservar a área onde estava. O local Do confronto, isso, né? o local do combate, né? E isso aí dá até um filme. Exatamente, Poderia, né? Dá até um filme que tinha um local tudo A gente preservado. ainda levou o detector de metal, ver se ia encontrar alguma casca de projeto alguma também coisa. aí. Aqui já te encontraram em nada, Porteira, nas Guaribas lá, que era lá, onde teve outro confronto, encontrou de rifle, várias cápsulas, né? Que eles conseguem saber até quantos anos tem e tudo. E ali, com certeza, por a quantidade de tiro que teve, ainda tinha bastante. Mas aí, com a limpeza que as máquinas fizeram... A não teve. limpeza e chegou a inundar o local, não? Não, o local... A água não chegou a atingir, chegou próximo da cova do local que o Antônio Pado morreu. A água está bem próxima. Inclusive, né, chamava o córrego... De Antônio Pado, né? Aquele tempo mais velho, o córrego de Antônio Pado. Porque é tipo um córrego, né? Ele já ficou lá bem embaixo, né? Então, só voltando um pouquinho aí, não sei, só pra gente recapitular aqui. Gavião morreu fuzilado. Foi. E Antônio Pado morreu só dos ferimentos. É isso, mas ele saiu bem baleado também. Mal, ninguém sabe quantos tiros chegou a acertar, mas não foi pouco não, porque ele andou pouco tempo. Então, quer dizer, Antônio Pado foi deixado por trás por Gavião, que também estava ferido. Então Gavião foi quem pediu ajuda lá na casa do tio. O objetivo de Gavião era chegar com ele até a casa do tio para ver se sobrevivia, conseguir uma ajuda e tudo, né? Mas eu acho que se tivesse chegado, tinha sido dois passados na peneira. Certeza. Aí Antônio Pado, o tenente soube primeiro de Gavião, porque o cara deu a notícia. Ele está lá debaixo do pé de Joá, perto da casa do tio dele. Até então ele não sabia que Antônio Pado estava morto, né? Porque era o inimigo principal dele. Ele não estava preocupado com o Gavião nem com os outros, não. O alvo era Antônio Pado. Queria pegar ele. Aí o pessoal da comunidade, não foi, Luiz? Começaram os urubus, né? Sobrevoando lá, igual quando morre um animal, alguma coisa. E o pessoal... desconfiar que podia ser um cangaceiro, porque sabia do confronto, e podia ser uma vaca, alguma coisa. Aí a comunidade foi até lá quando chegou. Aí acharam Antônio Pado quantos dias depois? Já disse que aproximadamente uns 3 dias, que ele já estava em decomposição no rosto, então estima-se com uns 3 dias, né? Que os urubus já tinham comido até os olhos dele. Já estava comendo a carne. Mais ou menos uns 3 dias para poder chegar. Aí, Renato, no caso, como você disse, a comunidade lá, né, que você falou que lá o pessoal plantava, era uma plantação de arroz e tudo. Plantava-se no muito momento época, né? do confronto, tinha alguém próximo, alguém relata isso? Tinha. O pessoal ouviu os tiros na hora avó do de Zé de confronto? Penhinha e várias outras da época disse que se deitaram tudo dentro da roça lá, porque... Eles estavam trabalhando no momento? Estavam, porque o confronto foi por volta de... Na hora do almoço, 9h30, 10 horas, né? Se viu o almoço na época, nesses horários aí. Porque começava então cedo, estavam todo mundo na roça. Aí disse que era bala, de um lado pro outro aí. Só bala, zoom. Aí o pessoal com medo de ser atingido por uma bala perdida, que ficaram tudo deitados na roça lá de arroz, de tudo. Aí naquele tempo lá nos Pilões era muito povoado assim ou era poucas casas? Rapaz, tinha bastante casa. A maioria morador de Zetagino, né? E vizinho de outras propriedades, mas era bem habitado, porque a gente não viu tanto de escombro de casa que tem lá, bastante que a gente tem. Aqueles tijolos grandes ainda. Aqueles tijolos que dá assim mais ou menos 2 metros, 20 centímetros, né? Assim, ali já eram as casas mais modernas, que a maioria era de taipa, né? E aquelas casas já era de alguém já mais ou menos, de uma taipa que é chamada pau a pique, né? Isso, o pessoal chama de taipa. Exatamente. Né? Então o Zetagino, ele o pessoal já tinha um poder assim, aquisitivo, eles já eram bem assim na região, né? Exatamente. Naquele tempo, qual era o bem maior? Era terra, ter gado, né? Aí, tem um burrico para andar. Um engenho, uma casa de farinha. Aquilo na época era. Né? Penaforte, o pessoal de Penaforte posição. já foi, né? Penaforte já teve casa de farinha, teve engenho. Eu me lembro que eu era moleque ainda ali, o engenho de João Zusa, né? Tinha de João Zusa e tinha do outro irmão dele, né? Que ficava... Eu me lembro do João Zusa, mas quando eu visitei, já não moía mais. O único que eu visitei que moe ainda é aqui no São Joaquim, né? Que todo ano tem a moenda, né? Ainda tem. E tinha... Eu acho que já está próximo, já passou. Já está próximo. Rapaz, eu tô até pensando em ir lá esse ano, que faz tanto tempo que eu andei. Se eu não me engano, já passou ou não? Não. Né? Geralmente acho que é agora, né? Próximo de... É em setembro, né? Nossa voz do além aqui, salvando nós toda vez. Sempre tem nossa voz do além. Tá vendo aqui que você anda com um livro aí, né? Você pode mostrar aí pra gente aí. Essa história que vocês contaram aqui virou livro, foi isso? Tá.
Ou ainda vai ser um livro? Não, essa daqui já tá, ó. Inclusive aqui, ó. Essa foto aqui é original. Pode mostrar aí pro Vira lado aqui, ó. Arlindo Daqui, ó. Rocha. Esse daqui, ó, por favor. Arlindo Rocha. Ó, esse primeiro aí, da direita. Da esquerda pra direita ou da direita Não, pra da esquerda? direita para esquerda. É Arlindo De lá Rocha pra cá? também. Não. Então, Não, é aqui. esse aqui é esse aqui. Então, pra nós é da nossa esquerda pra nossa direita. É. Pronto. Isso. O pessoal lá tá vendo igual você tá falando aí. João, segundo o relato aqui, João Lica, se eu não me engano, o outro era seu dedinho. João Matias é seu Lica. Tá, É. Deixa eu Tem, aí por favor, tem, com né? licença. Como é que tá aí, pessoal? Tá pegando legal? Aí Tá é uma dando pra parte, ver só aí? uma parte É. da volante aí. né? Tá dando? É. Deixa eu ver aqui se dá pra me Aí era alguns soldados de mais confiança dele. Aí Isso, eles tiraram. aqui nessa primeira foto aqui tem Arlindo Pedro Matias da Rocha, Pronto. que era o tenente, né? É. Na outra tem João Matias Rocha, aí embaixo tem João de Lica, que eu acho Já era que João Lica, era, João Lica. era, que era o Seu meu avô. avô. Isso. Aí na próxima nós temos Raimundo Pedro Matias da Rocha, que eu É acho irmão, que irmão era de seu Arlindo. dedinho. Irmão de Arlindo. Não, não era seu dedinho ainda não, Não. né? Aí na outra aqui nós temos Manuel Matias Rocha. Aí tem Mané Matias. Eu não sei se. Mané era- Matias, que é esse aqui. Aí a outra aqui a gente tem Marcolino Matias Leite. Esse aí é o- Marcolino Toinho. Esse era o que Esse aqui. matava e colecionava a orelha. Eita, Nossa Senhora. Menino E bom, esse de viu? baixo aqui era quem? José Francisco Gomes de Lima. Esse aí é o pesquisador Esse que aqui é o que fez. está fazendo a pesquisa, né? Aí acho que tem mais ou menos umas 8 páginas que o autor desse livro colocou. Deixa eu virar aqui pro pessoal ver aqui, ó. Isso. A Opa, gente peraí. acabou de ganhar. Eu recebi hoje, ó, por coincidência aí Cangaço em de perspectiva. hoje. Né? O Sertão em Lutas. Aí, então o autor aí, ele pegou várias histórias de amigos, inclusive o José Francisco, que tem uma parte aí, umas 8 páginas que fala de Arlindo Rocha, mas o José Francisco está publicando, ele disse que é quase 5 anos para poder concluir Ele vai o livro. fazer um livro, assim, só sobre Arlindo Rocha, porque esse livro aí só tem algumas páginas. É como se que diz, fala a ele vai respeito de fazer Arlindo Rocha, eu um... sei. Como é que chama? Fugiu a palavra agora, voz de além. Quando o cara faz uma biografia. É, né? mais ou menos. Ele vai fazer a biografia, não é isso? É. Ah. E só de Arlindo Rocha. Aí, Falando só de Arlindo Rocha. aí só Esse, tem esse cidadão aqui, o José Francisco Gomes de Lima, né? Isso. Exato. Ele É. já tem... Então ele deve ter muitos e muitos anos de pesquisa, Tem, né? É muitos muito. Esse anos. cara aí tem um conhecimento muito grande. E ele viaja direto. Toda vez que ele vem de Ele férias, já vem com o objetivo de um local. Já pra vem, ir conhecer. já vem É. com material para produzir. A nossa programação da próxima agora é conhecer o local lá em Serra Grande, onde teve o confronto. O confronto de Serra Grande. Onde o tenente foi baleado. Foi baleado nos queixos. Isso. Isso. É, lá- Aí desse tiro que ele levou no queixo, não sei se foi um ou foi dois, ninguém Foi sabe, um, né? foi Foi um. um tiro que pegou nos queixos dele. Ficou alguma sequela? Naquele tempo você sabia, né? A medicina não era tão avançada como hoje, né? É, Você levava exatamente. um tiro aqui, ficava um rasgão daqui até aqui e era pro resto da vida. É. Né? Como ele já, época ele já era bem conhecido e tudo, conseguiram tirar ele de lá do local. Por pouco, os cangaceiros não pegaram. Não pegaram né? pra fuzilar. Exatamente, porque se eles pegam, Ele tinha não- perdão. ele não- não. Vai sangrar, eles queima queriam mesmo. sangrar. Conseguiram tirar. A façola dele conseguiram tirar ele de lá. Ele foi para. O pessoal da volante dele. Tiraram ele Isso. da área de confronto É, e levaram isso. pra Ah, socorrer. nessa hora lá já tinha não sei quantos soldados mortos. Principalmente os que vieram de volante da capital, que não tinham muito Não conhecimento, tem conhecimento da com a caatinga, mata, né? né? E Ah, Lampião já todo já preparado ali tudo, com a arapuquinha armada, né? É interessante isso que eles se comunicavam tipo como fosse pássaro, né? Os cangaceiros. cangaceiros, né? Eles davam a informação de quando estava vindo, imitando pássaros na época, né? E tinha soldado que estava perdido, sem saber, porque eles imitavam exatamente os pássaros da época, dando informações. Eles Os tinham uma caras só linguagem- escutando Isso. as vozes, né? Era código, era código. código. Por exemplo, eles faziam o canto de um passo, aí eles diziam que estava vindo uma volante, quantos soldados, alguma coisa. E os outros já na frente E esperando. eles tudo preparado, então eles pegaram de cheio, né? Lá foi uma emboscada, Foi né? uma na emboscada. verdade. Emboscada para os volantes, eu não sei quantas volantes foi na época, Foi muito. mas não foi. Foi várias. E aqui, uma das que são ainda melhor foi o Tenente Arlindo. Ele já era mais deputado da mata, né? Aqui no sertão, né? E assim, da descendência de Arlindo, quantos filhos ele tinha? Arlindo? Arlindo, Aí sim, é com quantos o filhos ele Luiz, teve? meu Luiz aí Do que é. primeiro casamento ele tinha 14. Entre 14. mulher e homem, né? No caso, Generosa era do primeiro casamento. Primeiro, é. E do segundo casamento ele
Foram 10. 24. Rapaz, Dá um não time, era, viu? 2 times de E futebol. teve né? 2 abortos aí, do primeiro, Reserva. um do primeiro e um do segundo. É. Aí é com ele que ele é bisneto, né? Antigamente Ele o pessoal não tinha televisão, né? Aí, o forte era fazer E não menino. teve mais, talvez, do primeiro casamento, porque a mulher morreu de um problema de parto, né? Naquela época tinha esse problema. tinha né? muita, né? Aí Morta, assim. Não, assim, antigamente as famílias eram bem numerosas, né? Eu me lembro que a do meu pai, se eu não me engano, foram 16. Ia de um casamento 16, só. né? Mas Tá só vendo? se criou 11, né? Teve as perdas. Porque naquele certo, tempo muito bem. morria bastante. A mortalidade infantil era altíssima, Isso, né? era, exatamente. Porque não tinha um hospital adequado. Não tinha as vacinas Não ainda, tinha vacina. na época. Os né? partos eram tudo feito em casa, né? Era, Tinha uma parteira que tem que buscar com não sei quantos metros. Metro não, quilômetros de Quilômetros, distância, é. né? E, enfim, era muito precário. Antigamente falavam que o cordão umbilical cortava com a faca. Né? Não sei se isso é verdade. Mas Não, pode mas ser. sim, em muitos Porque- casos porque nem toda parteira tinha uma tesoura. Exatamente. Sim, ei, voltando atrás Sim. sobre o ferimento. Sim, Aí, quando levaram ele, né, lá pros médicos lá, pro Certo. hospital, aí colocaram platina e aí precisou de osso ainda, né? Aí Sim. ele tirou da canela dele. o pedaço do osso tiraram da Sim, canela para fazer o cortaram, enxerto. Isso, cortaram e colocaram. O negócio foi pesado. Foi. né? Aí eles disse que depois que ele levou esse tiro aí, o tenente Arlindo, por isso que ele levou um apelido, foi? Lampião chamava ele de queixo de prata. Queixo de prata, né? Por causa da platina, Isso, né? por causa da platina. Agora tem a coisa, virgulinha, o bicho era ruim. É, o viu? bicho era. O bicho parecia assim com eu, com as piadas. Até com os apelidos, o bicho era embora, Era. né? Ah, o bicho era Porque vaso. ele viu? ficou sabendo que ele sobreviveu, mas para ele já foi uma vantagem só em saber que tinha acertado um tiro. Foi. Né? E assim, e eu acho que, Ah, em saber que ele sobreviveu, eu acho que deve ter deixado ele com mais raiva ainda, Ficou né? com raiva. Lógico, exatamente. Porque acho que a vontade, acho não, a certeza da vontade dele era de ter derrubado o Isso, tenente, né? Por era. conta da emboscada exatamente. que ele fez aqui É. com seus cangaceiros e matou seus principais cangaceiros aqui da região, que devia ser uns homens de confiança dele, né? Exato. Não, eu tô misturando. Quando ele foi ferido lá em Serra Grande, porque os cangaceiros tinham o costume de sangrar, né? Quando caiu um, que eles chamavam de macaco, né? os policiais. Chamava de macaco. Pronto, aí quando Arlindo Rocha foi ferido, caiu, ferimento grave, né? Aí eles gritaram, vamos sangrar o macaco, vamos sangrar o macaco. Aí ele levantou e ainda conseguiu dar a carga, né? Da arma, né? Da arma. Aí eles correram, aí caiu. Aí o pessoal da volante dele chegou pegaram e e socorreram. socorreram. Socorreram ele. Aí voltando aí no caso, ele teve 24 filhos, né? Foi, nos ao dois todo, casamentos. nos dois casamentos, E é. hoje tem ainda algum vivo? A descendência dele Tem, em continua? Recife, até eles vieram visitar, sempre estavam vindo lá em casa, né? Aí agora eu não sei exatamente quantos ainda tem vivo, mas lá em casa chegou a 23 ainda. Generosa acho que já é falecida. Já Já, esses que tem vivo em Recife é do segundo Do segundo casamento. casamento. Do primeiro, acho Do que primeiro tem não, mais ninguém não. é. Tem não. Generosa, se a gente para o pessoal entender bem, Generosa foi casada com o seu Pedro Leandro. Pedro Leandro Leandro, uma Ferreira, Até pessoa, o nome da escola aqui. Isso. uma pessoa muito importante É, na a cidade. creche, que ele- né? Nosso município. Era, A creche era um educação rezador infantil. muito conhecido, não só em Penaforte, como em vários estados. Eu já O pessoal- eu ouvi falar de Pedro Leandro. Todo mundo- Você tinha uma verruga aqui, reza aí, seu Pedro. Ele fazia uma oração lá, a bicha, quando era 2 dias, a bicha tava murcha e caía, né? Deixou até pra, né, pra Rezava em tirar animais, Rezava, gado que estava doente. Antigamente, ela reza também, Dona né? Denete, que é filha Antigamente o dele, pessoal reza tem também, muita né? verruga, ele- derrubar esse microfone com a mãozada. Ele pronto, Generosa era mãe da afinada Ayá, de Adelaide, de Dida. Exato. Não, inclusive, A Adelaide ainda rezou, né? é Rezava, assim, né? é porque essas rezas aí diz que eles escolhiam um da Isso, pra família poder para passar, ensinar. né? Eles tinha que Só a pessoa um. ter tipo um dom para eles passar. E a Adelaide aprendeu. Ela já agora não, mas a Adelaide aí, se tinha uma cobra numa roça, viu uma cobra, ela rezava e ele também desaparecia, ninguém via mais nem nada. bicha morria quem seco. criava o gado, essas coisas, tinha o maior medo quando via uma casca uma velha. casca velha pra pegar. O cara via a cobra e mandava o Pedro Leandro rezar. Amarrava Aí- um nó na roupa, um Pronto. negócio assim pra talhar fogo, é isso aí. Aí ele rezava e disse, pode andar na roça e soltar o gado, que a cobra aí não tá foi- mais lá não. foi-se embora. Ninguém sabe se a cobra ia embora para outro lugar, né? O que acontecia, que ninguém achava ela morta também. Também, né? É. Rapaz, Renato Rocha tem história Era pra mais, contar. viu? era mais a fé mesmo, né? Mais a Que- fé. a fé mesmo. Olha uma coisa que eu vi ele contar, assim, que eu conhecia, Generosa, que a gente chamava Loló. Aí eu, pequeno, mas eu ainda conheci ela. Perguntei algumas coisas sobre Arlindo Rocha, né?
era ela. Então você chegou a conhecer Generosa? Conheci, sim. Ah, E ela era a filha mais velha, aí sabia direitinho como ele ficou, porque meu interesse era saber como ele ficou depois do ferimento, né? Aí eu conversei um pouco com ela, aí chegando onde eu queria falar a respeito de... Eu chamava ele de Pedro, né? De Pedro. Aí, uma coisa interessante que eu vi ele contar, que em relação às rezas, né? Que ele fazia. Aí, o pessoal tem o costume de fazer o sinal da cruz, né? Sim. Aí ele, nas rezas dele, ele fazia, né? Sim. Aí eu vi ele contar que ele, quando foi fazer o sinal da cruz, um negócio pegou na mão dele e segurou, não deixou. Uma força. Pegou, exato. Aí ele disse que fez com a mão esquerda. Uma coisa que, assim, eu não entendo, não sei o que é que era isso, mas uma coisa que foi eu que vi ele contando. Contando a meu pai, eu fiquei de, oxente, que coisa Um negócio invocada. interessante, né? Bem interessante. Eu vi ele contando, ele disse que o negócio pegou firme mesmo no braço dele. E Não. pra ele que era Como rezado, se fosse rezador, né? né? Eu não entendo dessas coisas, mas é um negócio interessante. Parecia a coisa do encardido, né? Um Como diz a negócio história. incrível. Ó, em 92, ele era vivo ainda, ele foi umas 2 vezes na Jurema almoçar na casa de Zé Findnel. Nessa época eu era professor da Jurema, né? Desses 2 almoços que ele foi, eu participei com ele, né? Teve o prazer de O participar, pessoal né? conhecia, não era consideração grande, todo mundo na região, porque o pessoal mandava naquele tempo recado, um bilhete, uma carta de longe, ó, tô assim, e ele fazia as rezava. orações. E a pessoa... Com a e fé do outro lado, né? Aí ele não cobrava, ele tem uma coisa, ele nunca cobrou. Aí ele disse, não, se você puder, quiser me dar alguma coisa, um animal, alguma coisa, mas eu nunca vi ele receber o dinheiro. É, Aí as porque- pessoas mandavam carneiro pra ele, mandavam essas coisas. É desse jeito, eu já vi falar que o pessoal que reza, eles não cobram, né? É da pessoa que pediu a oração, se for da vontade dele, de dar algum agrado, né? Algum agrado, Algum é, agrado. Ele não diz o que exatamente, é, nem o que quer. Não, Aí, se a exatamente. a maioria do pessoal, quando ficava bom, né? Aí sempre agradava. Era, Naquele exatamente, tempo não não- tinha dinheiro, era uma galinha, era um porco, carneiro. era o que tinha, né? Pra... Chamava aí um almoço na casa. Exatamente. Ah, rapaz, naquele É. tempo você chamava para um almoço, era Luizão, muito gratificante. Era desse jeito mesmo. E Renato, o pessoal sempre assim que vocês estão nos cantos assim conversando, sempre o pessoal tem a curiosidade de vocês contarem a história, de Assim, perguntando como foi, sempre tem assim a curiosidade. em relação ao cangaço? O cangaço. Assim, nem sempre. O pessoal, não é muitas pessoas que se interessam muito pelo assunto. Hoje é mais, né, Renato? Divide esses vídeos. Isso, que divide foi esses vídeos. publicado. Isso. É porque assim, é como eu falei, nem eu mesmo sabia que tinha tido essa batalha aí Nos pilões, né? Foi É. dos Eu vi pilões. o pessoal comentando assim também, mas não, Não, sabia que vocês eu eram sinceramente não tinham sabia. parentesco. Eu não sabia muito nem bem, que era certo. vocês que faziam, Pois é. retratavam essa história, Ó, né? eu esqueci de muita coisa. Como meu avô, ele era genro, né, do Capitão Arlindo Rocha, ele me contava muito. Eu chamava ele e digo, vô, vem me contar aqui umas histórias do cangaço. Que eles sabiam tudo. Sabia né? de tudo, né? Conviveram. Que conviveram com ele, né? Mas eu esqueci muita coisa e eu nunca pensei, porque se eu soubesse que ia chegar a esse ponto do pessoal se interessar mais, eu ia escrevendo ali, né? Bora fazer um caderno de Isso. anotação e Mas sempre tava aí eu... refrescando a memória. Exato, aí eu esqueci muita coisa que vô me contava, muita coisa mesmo. Ney, nos anos aproximadamente 90, que eu fiz a gravação com o vovô, foi com toca-fita, né? Que era a Sei. fita, era o mais avançado na época. Fita né? cassete. Ainda gravou. Ele não tinha nem conhecimento, e quando eu cheguei lá, ele já desconfiado, e as pessoas desconfiadas, disse, o que é isso aí? Eu disse, vovô, isso aqui chama um gravador, o senhor vai falar, eu vou gravar. Aí ele começou a falar, aí eu parei, aí voltei a fita, né? Aham. Aí botou Aí, pelo ouvir a voz dele. um minuto lá o mais, rapaz, ele deu uma risada quando escutou. Ah, novidade. Aí ele me contou muita coisa. Isso aí do fogo dos pilões, aí eu tenho mais detalhes, porque ele mesmo me contou. Ele foi um dos que executou Gavião. Gavião. Isso. Aí ele sabe detalhe. Inclusive, quem me falou da cruz foi ele. Aí a gente andou pesquisando, encontrou outra cruz. Aí depois descobrimos que não era, mas tinha sido a avó de Zé de Peinha. No enterro de Zé Anjo, estava uma turma conversando e abordamos o assunto. E Zé pensa, não, mas essa cruz era da minha avó. É lá no terreno de Aldir. Peça permissão a eles para ir lá, que ele protege essa cruz até hoje. E realmente a gente falou com o Afonso falou com ele autorizou a gente entrar. Pra poder fazer Foi. a gravação. Aí né? confirmamos exatamente onde o vovô tinha contado. Essa fita de vovô, se eu tivesse hoje,
Era isso que eu ia Era perguntar, se muito você já importante, tinha. viu, Luiz? Era, a Se gente tivesse, podia ter viu? passado por CD, do CD para um pendrive alguma coisa, ela valia uma fortuna hoje. Hoje a gente Era. poderia ter colocado ela na nuvem, né? Foi, que ficava foi eternizada aí. quase uma hora. Ele cansava, eu dava uma paradinha, porque era muita história. Ele Mas contou, eu já era interessado na época, e ele contou essa fita. Foi para Tiracema, em Brejo Santo, que era filha de João Liga. Sim. E, infelizmente, ela faleceu de um câncer. E a essa fita sumiu. Conseguimos achar essa fita nas coisas que ela guardava, mas não conseguimos. Mandamos os especialistas, tudo que tem aí. Não não conseguiram. conseguiram mais Não recuperar. conseguiram recuperar. Porque a aí, quando nós conseguimos a fita, já era CD. Aí já passava, né, por CD ali e Isso. tudo. Mas, infelizmente, foi até para Juazeiro do Norte. A fita não teve. Alguns cantos você escutava a voz dele, outros não. Aí perdemos, cara. isso Era uma aí- relíquia isso, hoje. Isso né? aí é um conteúdo muito rico. Você imagina você Riquíssimo. uma hora conversando com uma pessoa que foi soldado, que participou dos confrontos, participou de tudo isso aí, porque tudo que ele contou, nós fomos atrás e encontramos. Esse material Os aí é com vestígios, acervo. as coisas Ele tudo. merecia ter Era. com acervo, né? Ó, a arma de vovô eu encontrei enterrado depois que ele morreu na casa. Aí, Na casa que ele morava, ele teve não encontrei uma depois que ele morreu. Era tipo. Uma bereta. Um bereta, garrucha, não sei como é que É. chamava na época, 2 canos. Ah. É tipo um revólver de 2 Uma canos. Uma garruchazinha. Aí eu lembro que eu andava brincando, mas todo enferrujado, andava brincando. Rapaz, aquilo hoje era uma relíquia, viu? Ah, que dali você É. podia ter colocado, Porque era ter da guardado, época, que é. podia ir pro museu qualquer Eu acho que ele já velho não usava mais, nem queria aqui relatar aquilo para os filhos, as coisas que aconteceu. Eu até me admirei ele ter contado tanta coisa, igual ele contou para mim. E enterrava, muitas coisas eles enterravam. E a gente brincando. Mas aí tem um punhal ainda, o punhal ele tem quase 1 metro, é porque está quebrado um pedaço. Esse punhal também que nós encontramos no mesmo local, tá com o Eudir, meu primo, Brejo Santo. Mas tá preservado. Tá preservado. Tem um pedaço, o bicho tá quase 1 metro. Que é aquele Mas dava, ele tem um cabo. um Tá punhal vendo? daquele dava para varar 2 cabos. Era de uma espada. Era quase uma espada. né? Agora bem afiado mesmo. Renato, rapaz, você é das antigas mesmo. Ele, Luiz aí. Eu já conheci você sendo professor. Padre de quadrilha, né? Que pra quem não sabe, o apelido de padre é quando Renato Rocha era o padre das quadrilhas aqui. É verdade. Aqui eu me lembro que tinha quadrilha, aqui onde hoje é a Igreja de Deus e Amor, ali era um terreno limpo ali, né? Exatamente, O pessoal ali de Dãozinho, né? Exatamente. Dãozinho de- O finado de Assis, de Assis. o finado de Assis era o organizador que Isso. fazia o transporte do padre chegar. Era, eu me lembro uma vez assistindo a quadrilha. Vai entrar o padre, um molequinho desse tamanho aqui, acho que eu tinha o quê? Tinha uns 10 anos. Vai entrar o padre, ficava pensando lá, esperando o padre, né? O padre da igreja. Aí chega Renato, Renato, empurrando o padre. num quadro de uma bicicleta Monarch, só o quadro ele montado em cima de uma cela. Sei que a bicha quebrou do meio pro fim, ele deu um cangapé, como de restaura, virou, já caiu em pé. Cada ano era novidade do E já transporte. saiu puxando a quadrilha. Aí, vamos aqui, meu filho, uma aguinha aí. Eu dando água aos cabos e o moleque dando pra beber, pensando que era água, né? Quando chegava perto, era a água que passarinho não bebe e tubarão não nada. Terminava a quadrilha, tava padre, coroinha, tudo passado. Tudo no fogo. É porque a água era forte. A água era gás, muito é o benta, gás. viu? Você lembrar também que nosso amigo Luizão também é um grande artista da terra. É, também. Luizão. Guitarrista, do tempo dele aí era dos maiores guitarristas aqui que tem pena foto aí. Ainda hoje toca, Luiz? Tá Toca. empaiado, tá estudando agora. Guitarra aí agora tá. Tá certo, tá Eu certo. gosto de estudar um pouco. Com essa aí tô- tecnologia de hoje fica mais É. fácil Fica pra mais você fácil, é. pegar os Isso. tons, Viu, pegar Luizão? Aí tu a viu melodia. Tu viu Dona Generosa? Conheci ela. Conheceu ela? Conheci. O pessoal fala que ela era muito bonita, né? Quando ela era nova, é verdade mesmo. É, não, Rapaz, assim, quando eu conheci ela, já estava numa idade já Avançada, avançada, né? Mas ela certamente era uma mulher bonita, né? Porque... Por isso que o cabelo era apaixonado. Exato, né? é. Não, tem uma foto Você dela. bonita, viu? A Adelaide tem uma foto dela. Ela acho que já com mais de 50 anos. Já era muito bonita. Imagina quando ela tinha. Exato, Imagina quando exatamente. Antônio Pato É. se apaixonou, que ela É, tinha que era 18 nova, anos, mais ou é. menos. Né? Eita peste. Mas aí o problema é que ela não queria, né? Aí, queria não. Aí quando a mulher não quer. Mas não assim, liga. ainda hoje existem algumas fotos do tenente, da Tem, né, nas de barrocas Rosa. mesmo tem uma na casa dele, né? Tem. O pessoal Tem, antigamente no tem. sítio gostava muito de fazer aqueles porta-retratos, colocava na Isso, parede, né? Lá em casa Tem tem. aquelas Assim, na fotos- casa do meu avô tem. Aquelas fotos pintadas, né? Que, Isso, que que era- já era um profissional que o Gadesh fazia bem idêntico mesmo, né? igual uma fotografia, Essa daqui né? não, essa aqui já é uma foto Tirada naquela na máquina. época já. Isso. Bem... Aquela máquina de fumaça não, de pólvora, né? É aquela... Ficava lá agarrado. Essa daqui antigona. você vê que eles estão com os trajes É, ficava todo mundo oficial cego. da farda Da na época volante, dele, as né? armas, né? E tudo. Bem detalhada.
Mas tem uma foto dele que a gente percebe já o defeito no queixo. Abaixa, né? Já tinha a marca da cicatriz. Na época foi um tratamento bem avançado que fizeram. Acho que ele deve ter ido para a capital para conseguir um tratamento Deve daquele ter na sido, época, né? né? Mas mesmo assim não tinha como não ficar defeito, né? Porque foi- Agora, ele tinha coragem. Olha, depois que o confronto lá em Serra Grande, Você lembra o ano de Serra Grande? Quando foi o ano de Serra foi Grande? o confronto de Serra Grande, se eu não me engano, aqui em Pilões foi 24, Serra Grande eu acho que foi 26. 2 Foi anos mais ou depois. menos. 26 de novembro de 26, se não estou enganado. Os outros confrontos foi tudo próximo. Foi, depois, olha, foi poucos meses depois do ferimento, ele já se encontrou com o Lampião, acho que foi no Custódio. Já trocando tiro de novo. De novo, o Lampião correu. Pernambuco, né? Custódio. Não, Custódia é Pernambuco. Isso, Custódio é... Custódio é pra cá. Eu acho que é pro lado aqui de Porteiras, por esse lado. Ceará, né? Que chama até Eu o só fogo do aquela cidade de Custódio. Custódia. Não, Custódia é Pernambuco, mas é diferente. Fogo do Custódio. Pode até olhar que tem no livro. Aqui aí. tem tudo, é porque é muita coisa, a história Lampião foi era de anos, Serra né? Talhada pra Juazeiro, o trânsito dele a morrer, Isso, né? ele teve aqui em Jati, passando para Juazeiro do Norte. Teve, O pessoal conta, né, que até Padre Cícero, Luiz Gonzaga conta numa música dele. Isso é verdade ou era só coisa de Luiz Gonzaga, né? Que ele expulsando Lampião. Lampião foi pedir a benção a Padre Cícero, né? E o padre- Tem na música. Tem na música, você pode mas ouvir eu a acho que música. não procede, não. Eu não aqui. sei se eu é- nunca eu ouvi não- falar. Não, aí foi o contrário, ele foi apoio do Padre Cis, né? Em Juazeiro do Norte, que era tipo uma guerra que estava acontecendo lá, e ele chamou o Lampião na época acho que veio aí aproximadamente bem com 80 cangaceiros, foi quando eles passaram em Jati e tiveram o apoio de um cidadão de Jati que não me recordo agora, mas ele teve o apoio, quando ele saiu de Juazeiro não deu certo a estratégia do Padre Cis que queria de Lampião. Eu sei que quando ele saiu de Juazeiro, ele só foi bem fortemente armado. Sim. Já com armamento moderno, os fuzis já mais modernos da época, muita bala, muita coisa. Aí foi onde ele pegou É mais porque poder ainda. o Padre Cícero, eu acho que o Flório... Outro cara lá, esqueci o nome, Flório Bartolomeu, Isso, alguma que coisa é. assim, né? Que- Aí eles queriam, armaram ele, deram uma patente falsa de capitão e equiparam ele, né? Com Foi. armamento mais moderno, né? Pra eles enfrentar a coluna Prestes. Aí Lampião não enfrentou coluna Prestes nem nada, pegou o beco e saiu bem armado, com fuzil e tudo. Só porque- catou as armas lá e Não, foi não embora. deu certo a estratégia que o Padre Cis Isso, queria, não deu né? certo. Era tipo de um reforço. Lampião Exato. com cangaço aqui, mas também os armamentos que foi dado a ele Ficou com ele. voltou de Juazeiro com ele. Aí foi aonde Fuzil. ele... As volantes teve mais dificuldade com ele, porque ele estava Tava a mais nível bem- das volantes. Tava Aí- bem armado, bem equipado. Sem contar os apoios que ele tinha, né? Fala, Éder. Não, aí vocês falando em arma aí, é verdade que o Rifque Antônio Padre mandou Gavião esconder a chácara, é verdade? Ou Rapaz, foi quem ó, pode perguntar a Ademir Teixeira que... Mandou ele esconder, por incrível, né? só que, exatamente, mandou ele esconder no tronco de uma catingueira, qual era o beijo? Achando que algum podia sobreviver e uma arma daquela época, um rifle, Coisa, né? era importante, eles não encontravam outra à toa, não. Era difícil de conseguir, né? Resumindo, os dois morreram. Então, né, sabe que essa arma aí que o Gavião, antes de morrer, falou pro tio dele, né, que tinha deixado um tal dentro, mas aí, na época lá, com isso aí, ninguém entrava Acaba nas tudo com medo de propriedades morrer, assim. vai entrar mais. O tio Ninguém dele já ia com ter medo interesse, também, eu né? vou procurar. O cabo tinha medo, o cabo ia pegar um rifle aí, com o neto bem ali, o cabo ia ser preso. Agora, no desmatamento, quando já foi indenizado o terreno lá de Cistagino, que era do pai dele, Zé Tagino, a Demi pediu para tirar a madeira. E o cara lá com motosserro, eu não sei se era com motosserro, era com machado, encontrou. Não deu nem valor, não. Aí a Demi Teixeira disse que deu, parece que um cara da queimada grande, mas achando que era um... Ninguém Eu nem sei. lembrava não mais, sabia né? nem Não a origem sabia- de não que sabia era. a procedência Não, da a arma, procedência né? não. Aí A gente- também ninguém foi atrás pra saber desse Não, rifle. foi não. A Demi Teixeira não sabia nem dessa história aí, né? Pois é. Mas foi encontrado. A madeira não existia mais, lógico que acabou, né? Mas E isso com o quase ferro- 80 anos depois, né? Isso foi há uns 20 anos atrás que foi encontrada essa arma. Só o cano, já bem enferrujado, mas aí bate com a história. Porque a Demi encontrou lá, o menino estava trabalhando com ele, não sabia, mas a história já contava que tinha isso que acontecido. esse rifle estava lá. Pra você ver, a história vai se perdendo ao longo, né? Vai, se acabando. É, É uma exatamente. história rica, né? Se não Exatamente. fosse esse Joaquim Francisco, nem eu aqui, Luiz, Não. que a gente já
procurava saber um pouco. Eu sabia que tinha tido esse confronto que tinha, porque meu avô contou. Sim. Né? Mas até então eu não, acho que eu digo, não existe isso aí não. E depois Eu nunca tinha ido nem nos pilões, eu sabia da história desde pequenininho, desde pequeno. Achava que era só a história do teu avô. Deixava pra lá e quando os meninos me chamaram, não, Luiz, vamos lá conhecer Se aprofundar, Isso, né? vamos conhecer a região lá e tal. Eu digo, então vamos pro lugar lá, o local do confronto. né? Onde é que tem a cruz de Gavião, onde foi que acharam os restos mortais de Antônio Padre. Exatamente. Aí vamos, aí. Ó, esses fiquei vídeos aí conhecendo. foi visto no Japão, na Austrália, né? Pessoas daqui, igual Lúcia, minha prima que mora. Na hora que viu, aí falando no avô dela e tudo, aí já ligou pra gente, pra Parabenizar, dizer né? o trabalho. Né? Uma cunhada minha que mora no Japão, que viu também, quer dizer, pessoas até em outros países que tiveram conhecimento Da através dos história, vídeos. através de vocês, né? E aí também foi- aqui através do canal, que ela também vai poder Exatamente. ouvir a história. Quem quiser Muito bem. interesse também, né? De adquirir o livro. Exatamente, aqui foi um presente, Vocês, né? Foi um presente, né? Aí, Foi. Mas um ele já, no caso o livro, ele já publicou, não? Não, o dele ainda não está pronto, Não, não. o dele não. Esse daqui foi um amigo dele. Foi, Que- até o nome dele aí. E Adriano de Carvalho, e eu acho. pediu para. Ele disse: não, José Francisco, eu quero um pouco de cada história. Sim. A sua, como você tem um conhecimento sobre o Arlindo Rocha, vou publicar algumas páginas. Falando de Arlindo Rocha, no livro desse aí. Eu recebi hoje e vou começar a ler Sim. ainda, porque tem muita coisa aqui que nós não temos conhecimento. É muito rico, né? Porque foi um período grande de Lampião, então ele teve em várias regiões, em vários estados. Aí É. cada local tem Várias histórias, várias né? histórias Também, e tudo que a gente não tem o conhecimento, né? Isso. Exatamente. E vai aprofundar mais aí, vai enriquecer mais ainda vocês, né? No caso Exatamente. na cultura. Isso. E Principalmente quando, vocês, né? Que é é, família. quando saiu Isso, do é. Joaquim Francisco, aí quando saiu dele, aí José Francisco, né? José. Francisco. Aí vai vir mais coisa, porque aí vai vir aqui essa história bem relatada mesmo, né? E outras, né? E a gente Exatamente. vai ter todo o interesse de querer se aprofundar mais. Aprofundar e querer saber, né? mais, É. Porque faz parte da nossa história, aconteceu aqui, né? É. Aqui na Exatamente. Pena Ó, Forte, vem, Salgueiro. vem um primeiro de São Paulo, que é neto de João Lica também, ele gosta muito, e ele veio, só a primeira coisa que eu quero, quando eu chegar aí, só vou passar 5 dias. Eu quero ir nos Pilões e na zona Já aí. para conhecer. Aí tivemos uma dificuldade em localizar a cruz de Antônio Padre, mesmo nós tendo identificado o local, porque foi no inverno. Por incrível que pareça, quem encontrou foi ele, né? O grito de São Paulo. Nós escutamos, foi o grito dele, e achei a cruz. Né? Que nós tínhamos 6 espalhados. Espalhado na... Sem localizar exatamente o local, né? Mas está lá. A gente. Agora, eu acho que agora não acerta, né? Que colocou acerta, bastante com pedra certeza. no local onde sobe. Contou lá. até os passos, a gente contou até os passos. Já de Gavião, é pertinho de Aldino, bem encostadinho da estrada mesmo. Que vai ali para. Gavião é fácil de encontrar. É. Você só passa a ser que já vê. Aí tem a outra que foi feita para identificar o nome, né? Sim. Apelido e o nome dele, né? Original. Agora, Antônio Padre, a gente só conseguiu descobrir Antônio Padre. Ninguém sabe por que chamava Antônio Padre. Não conseguimos descobrir o nome dele. O apelido. o Antônio, apelido é Padre. ele provavelmente era Antônio. Agora, o padre, ninguém sabe por que chamava Antônio E Padre. também né? não Um sabia apelido. o sobrenome dele, né? Não, Nunca né? conseguiram identificar. Mas, Isso aí é é. coisa que vai ficar aí na história. É, né? vai, Pra- é. Então, infelizmente... E a família Ricardo, que era da família de Gavião, ainda hoje permanece, né? Que Socorro de Aldiaí é descendente dessa são os família, Ricardos, né? Não tinha um conhecimento, nem ela tinha um conhecimento, que já tinha ouvido falar e tudo, mas nem ela tinha um tinha conhecimento. despertado Exatamente interesse, né? a origem daquela morte, Ah, assim, né? né? Como a Muito gente bem, tem agora, muito né? bem, muito bem, muito bem. História muito... Muito E é bem. isso, é o básico da história É. do confronto aqui próximo a Penaforte, né? Que lá é município de Salgueiro, né? Isso. Né? Mas a história original é essa. Aqui a gente está aproximadamente aí 90% do que aconteceu. Não é 100%, mas 90%. E a maioria tem 100% de certeza. Porque veio a gente escutando das pessoas Das que pessoas participaram. que aí. participaram. Que a gente né? teve aí Das- do das privilégio. outras gerações. Meu avô morreu com 93. Né? Aí teu avô, antes dele morrer, ele residia onde? Morava onde? Ela e no Baixio do Couro. Baixio do Couro, É, né? sempre morou lá. Eles, a origem ali dos Campinhos, Pau-Ferro, né? Esses rochas, tudo em vez da origem dali. Mas aí ele comprou a propriedade no Baixio do Couro e... E lá fez morada. quando ele passou a ser soldado tenental, a gente já morava no Baixio do Couro, né? Sim. É, o primeiro nome foi Exatamente. Baixio do Couro.
Baixo das Bestas, depois foi que, através de Raimundo Cônego Ulisses Penaforte, Isso. foi que foi fundada a tal da Penaforte nossa era o Penaforte. sobrenome É. desse cônigo, né? E em homenagem a ele Em deram homenagem a ele foi Penaforte. fundada. Forte. O pessoal escreve muito para isso. Você mora onde? Você mora em Penaforte. Aí o cara começa a escrever, fica olhando, aí bota pena e espaço forte. Até esses dias eu tava fazendo um cadastro, não sei onde era, em Juazeiro, o cara, as cidades, Penaforte. O cara botou pena, espaço forte. Aí cadê? O sistema não reconhecia, né? Aí isso não existe, não. Isso existe, mas aqui tá separado. Bota junto. Aí quando ele botou junto, aí apareceu. É? Exatamente. E a nossa Penaforte é isso aí, né? Tem muita história, a cultura é muito rica, só falta ser aprofundada. Né? Exatamente. Falta, quem sabe aí, quando o pré-candidato Magnus, né, for eleito a vereador, ele possa correr atrás disso aí também, né? Tem mais uma coisa pra você aí correr atrás. E trazer até alguns grupos desses que estudam aí. Financiar a cultura do nosso. Olha, Belmonte mesmo, pai. Belmonte já está com 2 anos que recebe essa equipe aí, que estuda e tudo, muitas pessoas mesmo. Já tem aquela. A história ali da Pedra do Rei, né? Que ali foi um acontecido ali bem. Aqui em Penaforte teve um certo tempo atrás um pessoal que vieram, né? Pra saber da origem do nome Penaforte, essas coisas. Que era fácil, achavam que era até parente do cônego lá, mas foi coisa muito rápida. Não foi eu que vi, foi eu que ouvi falar. Também não sei se é verdade. Se posso afirmar se eu ver e presenciar. Aí eu tenho como provar, né? Assim, mais assim, do município, assim, fica mais presa mais no município mesmo, né? Já a história de Lampião com Tenente é uma história mais que... Já, que porque... volta mais acho que no convívio do Brasil todo, no Nordeste. Brasil todo, o Nordeste tá, todo. né? Eu tive um dos encontros lá em Belmonte, que eu fui participar, eu fui no domingo, foi 3 dias. Geralmente os encontros dele é 3 dias. Já teve em Brejo Santo, e de lá a gente foi para Pedra do Reino, e vários lugares lá, eu fui no domingo. Mais de quase 300 pessoas que veio. Para poder de vários lugares do Brasil, não foi só do Nordeste, não. Tinha de Goiás, de vários que tem o interesse e que estuda e que acompanha. Lá tinha promotor de justiça, tinha juiz, o cara dizia, aquele é médico, aquele é juiz, não sei de onde, aquele é promotor. Lá no meio do mato, mais a gente, porque gosta, né? Para ver a história. Tentando resgatar a história. A gente foi conhecer, que chama, em Belmonte tem um local que chama Pedra de Lampião, fica entre Belmonte, já com a divisa da Paraíba. Que um balaço que Lampião levou, que pegou no pé dele, um ferimento grave, que ele quase perde o pé nesse ferimento dessa bala. E ele se refugiou, nós chamamos Pedra de Lampião, um local de difícil acesso. Para a gente chegar lá hoje, que está moderno, com tudo, e ainda dá dificuldade. E na época ele sobreviveu porque ele estava lá. Eles tinham uma visão de 3 quilômetros de altura descendo de qualquer lado. Então, as volantes não conseguiram, sabendo que ele estava abaixo, não conseguiram. Não conseguia chegar. E ele é tão estratégico que conseguiram, não sei como que eles conseguiram sair de lá, eles conheciam a região toda, né? Conseguiram retirar. Ele passou para mais de mês refugiado nesse local, né? Pois é. E conseguiram um médico lá da Paraíba, que tratou dele e tudo, e conseguiram tirar ele de lá mesmo cercado de volante. Só que cercado a uma distância, né, grande. A gente esteve lá com esse grupo que veio. Para conhecer o local. Conhecer o local lá. Muito bem, é isso aí. Esse é o nosso Arricast, né? Lembrando que o Arricast não só é religião, não é política, não é só humor, é cultura, é história. O nosso Arricast é tudo isso. E a você que quer nos patrocinar, aparecer sua marca aqui na nossa TVzinha aqui, tá certo? É só entrar em contato com a nossa produção. O telefone aqui embaixo, certo? É o WhatsApp também. Você pode mandar sua mensagem por áudio ou digitada mesmo. Às vezes não dá tempo para atender porque é muita coisa, né? Você ligar, não atender, mas deixa sua mensagem. Se tem interesse em patrocinar nosso Arricast, o telefone tá aqui embaixo na sua tela e sua marca aparece aqui nos nossos Arricast, nosso podcast. Toda semana tem uma edição nova para você, beleza? Hoje tivemos aqui o prazer de receber Renato Rocha e Luiz Rocha, contando a história aí um pouco da história do fogo dos pilões. Dos pilões, né? Dos familiares, né? Do Tenente Arlindo Rocha. Arlindo Agradecer Rocha aos nossos amigos, né? Isso. Né? Que puderam tirar esse tempinho aí deles aí precioso. Um pouco da história para quem nunca tinha ouvido, né? E agora apresentar a nossa população aqui, né? Certo? A população de Penaforte. Vai querer perguntar quem quiser. Exatamente. Quem quiser. São bastante conhecidos aqui como eles são aqui conhecidos da cidade, região, sempre está aqui pela cidade, né? O pessoal que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, quiser saber mais um pouquinho, é só procurar a rapaziada aqui, que eles estão prontos aqui para tirar as dúvidas e também para contar a história, né? Para que não deixar a história morrer. Que ela não pode morrer, ela tem que continuar, né? É só esperar agora sair o livro aí do nosso amigo, o autor aí, o José Francisco, né?
Quando tiver aí publicado, eles podem voltar aqui novamente e fazer dar um a divulgação aqui do livro no nosso canal. Exatamente. Agradecer. As considerações finais de vocês, fiquem à vontade. Só agradecer o momento, como a gente teve conversando aqui, que a própria população não tinha esse conhecimento, né? Eu e ele aqui, a gente já tinha mais um conhecimento, evidente de ser família, né? E próximo dos acontecimentos, e eu tive relato do meu avô, tive esse prazer de ter o relato dele 2 anos antes da morte dele, né? Inclusive, infelizmente perdi, né, a fita, como a gente chamava na época, né? Porque a gente podia provar isso hoje, mas tudo que ele passou, a gente foi atrás e conseguiu resgatar algumas coisas, descobrir, e para mim é um prazer isso aqui, eu gosto tudo que ele falou para você, né? Tudo que ele falou para você bateu, né? Com o decorrer da história que vocês foram retratar lá, né? Exatamente. E ao longo do tempo a gente foi recebendo esses pesquisadores que veio para a cidade aqui, é um prazer. Eu espero, quando o José Francisco estiver por a região, a gente se encontrar aqui para vocês conhecerem. Certo, o canal está à disposição. Um cara de outra cidade que teve esse interesse de vir descobrir um acontecimento aqui, próximo aqui a Pena Forte, né? Exatamente. Fica aí um raio de 6 quilômetros aí. E nosso amigo Luiz também vai ficar à vontade. Assim, só dizer a galera mais jovem, né, que procure conhecer, né, a cultura da nossa região, que isso é muito importante, né? É muito rico, né? Isso, aí é isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Pois é, vocês. Muito obrigado. Valeu. E estamos aqui. Na hora que quiserem contar mais um pouco, aparecer mais alguma outra história, apuração de história, estamos por aqui, viu? E assim vamos encerrando o nosso Arricast de hoje, né? E vamos encerrando por hoje esse capítulo do Arricast. Lembrando a você que não esqueça de deixar o joinha, que é fundamental, certo? Isso engrandece demais o nosso canal. Ativa o sininho das notificações para você receber as notificações assim que tiver o primeiro vídeo saindo. Toda segunda-feira tem episódio novo, você estando com a notificaçãozinha lá todas marcadas. Assim que for lançado o episódio estiver no ar, você já recebe a notificação pelo YouTube. Siga-nos também na nossa rede no Instagram, o nosso arri.cast, é isso? E é isso aí, a gente vai ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais um novo episódio, uma nova história aqui do nosso Arricast. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tudo de bom. Arricast. Arricast.